Coletivo GCCO. Ok? Ok. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Operação de hoje, Operação Falso Profeta, é mais uma ação da Polícia Judiciária Civil dentro do programa Tolerância Zero. São 30 ordens judiciais que foram cumpridas hoje pela GCCO, através da DRAC, né, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Ordens judiciais são prisões, sequestro de bens e valores, né, adquiridos com provenientes de crime e também busca e apreensão. É mais uma ação da Polícia Civil dentro do programa Tolerância Zero, como eu disse. Existe uma determinação do governador Mauro Mendes, da nossa delegada-geral, doutora Daniela Maidel, para que intensifique o combate, né, das organizações criminosas e facções criminosas que atuam dentro do Estado. Então, a ação de hoje é mais uma ação de enfrentamento. A semana passada, nós já tivemos 20 operações por parte da Polícia Judiciária Civil nesse sentido, de combater as organizações criminosas. E a ação de hoje, a operação de hoje da GCCO por meio da DRAC, é mais uma delas. É mais uma ação, mais um enfrentamento no combate ao crime organizado e às facções criminosas. Eu vou passar a palavra do Dr. Gustavo Belão, que é o titular da GCCO, né, que está investigando, juntamente com o Dr. Azen, desde o mês de novembro de 2024, essa ação de hoje, e pode explanar melhor aí sobre a atuação de hoje. Quer falar um pouco da coordenadora? Pode. Então, bom dia mais uma vez. Como titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado, mais uma operação desencadeada pela unidade, através da DRACO, com o objetivo primordial e prioritário, como o Dr. Cláudio disse, de enfrentamento às facções criminosas que agem aqui no Estado. É prioridade hoje da Gerência de Combate ao Crime Organizado e da DRACO esse enfrentamento constante, sistêmico e principal, como eu sempre friso nas entrevistas, a descapitalização das facções criminosas que agem aqui no Estado de Mato Grosso. Mais uma operação com 30 ordens judiciais que tem esse enfoque e esse objetivo de descapitalizar os grupos criminosos que vêm agindo, praticando crimes aqui no Estado de Mato Grosso. Dentre essas ordens judiciais, temos sequestro de bens e sequestro de valores, bloqueio de contas bancárias. Então, o enfoque é mostrar para essas facções criminosas que a Polícia Civil está atuante, especialmente em busca desse poderio financeiro que eventualmente eles conseguem angariar na prática das atividades criminosas. Tá bom? Esse é o enfoque da Polícia Civil, da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Nossos policiais vêm sendo treinados justamente com esse objetivo, né? Então vamos passar a palavra para o Dr. Rodrigo Azen, que aí ele dá detalhes de que é o que vocês gostam bastante de ouvir, né? Principalmente quem é o pastor, a gente sabe como que funciona, tá bom? Mas eu gostaria de frisar justamente isso, se vocês puderem colocar isso na matéria de vocês, né? O enfoque realmente que eu alertei, tá bom? Vamos só colocar patrocina a gente aí, né? Mostra aí, e aí o doutor quer falar um pouco? Pode deixar o doutor Azen. Depois ele então vai. Vai precisar deslocar o microfone? Isso. Pessoal, bom dia. Como já foi frisado anteriormente, mais uma atuação aqui da Gerência de Combate ao Crime Organizado, com foco nas facções criminosas. Essas investigações buscaram desarticular esse grupo criminoso responsável pela prática de extorsões em desfavor de comerciantes diretamente das distribuidoras de águas. A forma de atuação desse grupo criminoso foi justamente a criação de um grupo, né, via o aplicativo WhatsApp, e dessa forma eles inseriam esses distribuidores, esses comerciantes no grupo e constrangiam eles ao pagamento de uma taxa no valor de R$1 por cada garrafão de água vendido ou que comprasse exclusivamente a água fornecida de outras distribuidoras que estão ligadas às facções criminosas. Tivemos, dentro das investigações, angariamos elementos
informativos ali bem relevantes, em que algumas vítimas, alguns desses comerciantes que saíam dos grupos e que se negassem a pagar, eles recebiam uma mensagem privada dizendo que iam conversar pessoalmente, no sentido de intimidar, ameaçar essas vítimas para que elas retornassem aos grupos e aderissem ao projeto de água que foi intitulado pelo Comando Vermelho aqui no estado do Mato Grosso. Especificamente nessas investigações que houve a deflagração hoje da Operação Falso Profeta, são comerciantes situados em Cuiabá e Várzea Grande, com o envolvimento de alguns soldados do crime, que a gente denomina, que são aquelas pessoas frente e voz do comando que vão diretamente aos comerciantes cobrarem o pagamento dessa taxa e ameaçarem com represálias. Nós já tivemos há pouco tempo o histórico lá em Paranatinga, então assim, não tivemos nenhuma represália concretizada aqui, mas nós já vimos a capacidade que esses criminosos agem caso seja descumprida alguma ordem deles. Dentro dessas investigações também trabalhamos com questões financeiras, onde houve descortinamento também de alguns alvos envolvidos com duas pessoas jurídicas completamente de fachadas fictícias, elas nem existem, apesar de uma movimentação considerável de valores em pequeno espaço de tempo. São pessoas jurídicas que também tiveram a medida cautelar hoje cumprida para a suspensão das atividades econômicas, e boa parte desse lado financeiro, né, até mesmo para alimentar a facção Comando Vermelho, ela é transferida para integrantes que se encontram no estado do Rio de Janeiro, que é o braço da facção criminosa. Quem seria esse alvo principal da operação, delegado, que é esse pastor? O alvo principal é o Ulisses Batista, né, conhecido como Velho Ulisses. Ele é pastor de uma igreja aqui em Cuiabá. Ele é o idealizador, o mentor, o criador desse grupo das extorsões. Encontra-se foragido, né? Não foi possível efetuar a prisão dele aí. Foragido do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E Comando Vermelho do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Tem o berço. relação a isso? Ele seria do Comando Vermelho também? Sim, ele é uma das lideranças aqui do Comando Vermelho. Doutor, quantas pessoas foram presas nessa operação? A gente ainda está contabilizando, houve cumprimento de 7 prisões, né, mas estamos contabilizando ainda, estamos atrás de outros alvos que não foram localizados inicialmente. Doutor, quantas vítimas foram identificadas? Dentro dessas investigações até o momento, porque a gente tem todo o cuidado com as vítimas, nós recebemos diversas denúncias, a gente até reforça o canal do Disque Extorsão pelo 181, né, lançado pelo governo do Mato Grosso. Várias vítimas, elas colaboram com as investigações, mas elas não querem depor, porque a gente sabe todo o temor e a represália que eles causam. Mas nós tivemos vítimas que foram ouvidas, identificadas, em torno de 11 durante as investigações, mas obviamente a gente não vai fornecer maiores detalhes até para preservar a identidade delas. Mas pode ser muito mais, então. Sim, com certeza, muito mais. No grupo do WhatsApp tinham quantos comerciantes que estavam sendo extorquidos pela facção aí, por esses criminosos? O grupo tinha mais de 100 membros. Esse pastor, além de ser líder desse esquema, ele cometeu outros crimes envolvidos com parte como homicídio, outros crimes ao Comando Vermelho? Ele já tem outros envolvimentos de organização criminosa, tráfico de drogas. Todos esses alvos que foram hoje suspeitos das investigações, alvos dessas medidas cautelares, possuem extensa ficha criminal. E vai de organização criminosa, tráfico, roubo, homicídio. Então tem para todo mundo aí. Doutor, eles acompanhavam quantos galões eram vendidos através de um livro caixa? Como é que eles sabiam que o valor repassado era realmente a quantidade de galões vendidos? Isso eles coagiam, né, os comerciantes a respeito de quantos galões eram vendidos. Nas investigações, apurou-se uma estimativa na região onde eles estavam praticando as extorsões, em torno de 1.500.000 galões vendidos ao mês. Isso se você tiver efetivamente o pagamento da taxa de R$1 por galão, é um recurso assim, bem alto, de 1,5 milhão por mês para o Comando Vermelho. Em razão disso que a gente até pediu o sequestro de valores, envolvendo tanto os alvos quanto essas pessoas jurídicas, para que haja o bloqueio desse numerário todo. Que tipo de represália esses comerciantes sofriam quando ameaçavam não pagar ou quando saíam do grupo? Eles mencionavam constantemente que tinham que aderir ao projeto, que era um projeto novo do Comando Vermelho, e que caso não houvesse essa adesão, eles iam conversar pessoalmente
impunham medo, ameaçavam com colocar fogo nos estabelecimentos comerciais, a forma que eles atuam e que a gente já tem conhecimento, né? Mas eles chegaram a usar uma violência em alguma dessas vítimas? Não, a violência física não, mas só uma ameaça dessa e de repente você tem a situação de parar na tinga, isso causa um temor da vítima que ela, fatalmente, ela acaba sucumbindo às exigências que eles fazem, né? Doutor, essas duas pessoas jurídicas suspensas aí são distribuidoras de galões assim ou só é comércio para vender já para o consumidor final? Não, uma delas ela tem como objeto social ali a distribuição de bebidas, a outra é uma rede de farmácia. Certo. E com relação a esse pastor, ele estava em atividade também em alguma igreja ou não? Ele pregava? Ou era conhecido como pastor? Como que é isso? Sim, ele é o pastor sênior, né? Dentro das denominações aí religiosas, ele era o pastor sênior de uma igreja localizada no Pedra 90, né? Juntamente com a esposa dele, amplamente divulgado em Instagram, inclusive com a foto dele, referente a essa igreja aí. Sobre as redes sociais que o senhor mencionou, eles, além do pastor e a esposa, os demais alvos, eles ostentavam alguns bens adquiridos de fruto de enriquecimento ilícito? Como é que era essa atuação? Não ostentavam, até porque boa parte do dinheiro que a gente percebeu estava indo para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, né? Mas houve também a ordem judicial de sequestro de caminhões utilizados por eles para a distribuição das áreas, né? O objetivo, como bem frisou o Dr. Belão, é a descapitalização financeira deles aí, para que retire esses caminhões de circulação e já que eles estão utilizando aquilo apenas para a prática de crime, não façam jus mais a isso. A esposa dele tinha envolvimento também, doutor? Foi identificado isso? Ou... Não, ela não foi alvo da nossa investigação. E a igreja, de repente, serviu como lavagem de dinheiro, né, alguma coisa que comprove isso? Não, o que a gente cumpriu busca hoje foi numa distribuidora ligada ao pastor Ulisses, né? Mas a distribuidora está desativada há um tempo, possivelmente desde quando ele foi para o Rio de Janeiro, mas a investigação não apontou que tivesse ali alguma questão da igreja, porque existem outras questões também, que aí iria dificultar também até o nosso trabalho. E essa farmácia é ligada a quem? Que essa farmácia é utilizada para lavar dinheiro? São ligadas 2 pessoas que serão ouvidas na próxima semana, desprovidas totalmente de recursos financeiros, inclusive uma delas faz jus a programas sociais do governo federal. A gente vai procurar agora o esclarecimento delas, se de fato elas sabem que essas pessoas jurídicas estavam sendo utilizadas em seus nomes, se estavam recebendo valores, ou se só foram usadas sem elas mesmas estarem sabendo, né? Há quanto tempo que esse pastor já foi para o Rio de Janeiro, doutor? A gente não tem informação exata. E será que ele teve informação privilegiada, sabia da investigação, ou é coincidência dele? Não, ele já está há um tempo lá. Ele já está há um tempo lá no Rio de Janeiro, sim. E tem alguma operação lá para captura? No Rio de Janeiro? Não. Doutor, esse mencionado projeto novo que eles estavam usando para fazer todo esse esquema de água nos bairros, há alguma relação com aquele outro projeto novo que até foi alvo da DSC alguns meses atrás, em relação à segurança de comerciantes em Várzea Grande? Sim, o que a gente recebe muito aqui, isso tudo está sendo investigado, são as modalidades que eles vão criando de extorsões, né? Extorsão da água, temos extorsões relacionadas a botijão de gás, tivemos a deflagração da operação do Dr. Antenor, a César, o que é de César, que envolvia extorsão sobre o faturamento dos comerciantes. Existem outras modalidades que acabam chegando sobre a mesma cobrança de taxas dos moradores de bairros assim periféricos, que a justificativa é para que haja uma reestruturação daquele bairro, uma pavimentação asfáltica. Então, cada hora eles vão criando uma modalidade ali que, de fato, na prática, não se tem nada disso, nenhum benefício para a população, obviamente, que parte tudo de um criminoso. E o que tem de vantagem para eles é justamente o lucro e o dinheiro sendo encaminhado lá para outros faccionados do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também, quando a gente vê essa questão de exploração da criminalidade com serviços, a gente vê muita questão de milícias. Vocês têm certeza que aqui, no caso, é facção criminosa e não milícias? Eu queria até que conceitualmente, se eu pudesse ou um de vocês explicar para a gente sobre isso. Tá, essa divisão aí, ela está sendo investigada, né? Tem investigações em curso. Então, assim, no momento, até para que não haja nenhum tipo de prejuízo,
a outro colega que está à frente, eu vou me reservar aí para não mencionar a respeito. Doutor, você viu o caso? O Ulisses? Eu estou de lente. Sim. Deixa eu ver o cidadão. Doutor, então todos esses projetos são para capitalizar o comando do Rio de Janeiro, né? Seria uma movimentação para capitalizar o comando no Rio. Há informações de outros movimentos ao redor do estado, ou mesmo aqui na região de Cuiabá, mais grande? Sim, obviamente que um lucro desse fica com uma parte aqui com a liderança do Comando Vermelho em Mato Grosso, né? E outra parte vai para o Rio de Janeiro. Então, assim, temos situações que ocorrem extorsões no interior do estado, temos aqui na capital. Isso tudo visa fortalecer eles financeiramente. Doutor, há suspeita ou há investigação de que tenha algum político envolvido nesse esquema, né, junto com o CV ou ainda não? Até o presente momento, as investigações não aportou nada desse tipo de informação. Doutor, o GAECO vai dar uma coletiva agora também, e ao que parece, quando a gente lê, parece a mesma operação. O senhor poderia explicar a diferença? Tá. O GAECO deflagrou uma operação hoje também. Apesar do crime de extorsão relacionado aos distribuidores ser o mesmo daqui, mas os fatos são diferentes, são outras vítimas, tem a identificação de outros investigados lá por parte do GAECO, e nós fizemos um trabalho conjunto com eles de deflagrar no mesmo dia, até para que não houvesse o prejuízo tanto da investigação deles quanto da nossa. Mas assim, são fatos, outras vítimas e outros investigados em relação às nossas investigações. Mas com o mesmo propósito de esquema de água e tal? Sim, mesma questão de extorsão envolvendo os distribuidores de água. Só